Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo. A aula de hoje, pessoal, é sobre o Barroco, tá bom? O Barroco, ele foi a terceira escola literária brasileira. Segunda, primeiro tem o Quintismo, depois tem o Barroco, tá bom? Vamos lá então. Eu vou ficar olhando aqui pro Word, pro PowerPoint que eu mandei para vocês, certo? Então vocês também podem imprimir ou, enfim, acompanhar no celular o PowerPoint ou ouvir aula no computador ou vice-versa, né? Vamos lá então. Pessoal, essa aula então, ela é bem curtinha porque ela é revisional. Revisional para os terceiros e para os primeiros ela é introducional apenas, certo? Vamos lá então. No slide 1 tem a capa, no slide 2 tem as escolas, certo? E ali eu tenho no Barroco, no ano de 1601, certo? Então, no século XVII. Depois eu tenho as gavetas, para dizer o quê? Que o Barroco é apenas mais uma gaveta, mais um período, mais um estilo literário, tá bom? No slide 5, o Edinho botou uma linha do tempo, sabe? Eu tracei um paralelo das escolas brasileiras, desde o quintismo até a literatura contemporânea na atualidade. Então eu tenho quintismo, barroco, arcadismo, romantismo, assim por diante, tá bom? O tema da aula é barroco, e o lema da aula é o barroco como consequência de um contexto histórico de contra-reforma. Então eu já começo aqui dizendo qual foi o principal contexto histórico, do barroco no Brasil, que é a contra-reforma. Tem um livro que os alunos que vão prestar vestibular para a UFSC 2021 vão ler, que é um romance chamado Boca do Inferno, da Ana Miranda. Que Ana Maria Miranda, Ana Miranda, ela faz um romance misturando pessoas que existiram e que não existiram neste romance chamado Boca do Inferno, que é a alcunha literária do Gregório de Matos, que é o principal autor do Barroco, tá bom? Daí aqui eu botei o Barroco na arte, coloquei o Barroco na escultura, né? Daí eu perguntava assim pra vocês, se essa santa, eu tô no slide 13, tá? Se essas santas aqui fossem poemas, como elas seriam? Poemas fáceis de escrever e de ler ou difíceis? Difíceis. Poemas com muitos detalhes ou poucos detalhes? Muitos detalhes, né? Então, o professor vai ter, e a principal temática também é santo, é Deus, certo? Então eu botei barroco da moda, barroco na música. E aqui, ó, no slide 28, é o esqueleto para vocês do barroco, certo? Então eu botei o título Barroco ou Seiscentismo. A gaveta literária barroca também tem outro nome. Barroco tem outro nome, que é Seiscentismo, tá bom? Porque aconteceu ali nos anos de 1600. O contexto histórico, então, contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Quando que na reforma a Igreja Católica de Lutero, a Igreja Católica foi dividida. Tem a Igreja Luterana e a Igreja Católica. Agora, o que é a contra-reforma, então? Medidas que a Igreja Católica tomou para reaver o poder. Dentre essas medidas, ela fez o que? Decorou as igrejas com santos arcanjos para atrair a população, certo? Então, nessa época, as igrejas passam a ser bastante atrativas do ponto de vista visual. Eu tenho domínio espanhol sobre Portugal e eu tenho antropocentrismo. As características principais do barroco: dualismo. O que é dualismo? O homem dividido entre os prazeres da terra e do céu, o homem dividido entre a ciência e a religião. Eu tenho teocentrismo porque uma das temáticas principais do barroco, tanto do Gregório de Matos quanto do Padre Antônio Vieira, vai ser Deus, o catolicismo. Eu tenho a religiosidade, eu tenho o cultismo versus conceptismo. O que é cultismo? É quando o poeta se preocupa mais com a métrica do poema. O que é conceptismo? É quando o poeta se preocupa mais com o conteúdo do poema e não tanto com a métrica, não com aquela fixação de fazer dísticos, de fazer rimas raras, etc.
Eu vou ter feísmo. O que é feísmo? São palavras de baixo calão. O Gregório de Matos, ou os poemas atribuídos ao Gregório de Matos, eles vão ser... tem alguns palavrões, certo? Depois eu botei excesso de figura de linguagem, tudo no slide 28, tá? Excesso de figuras de linguagem, e dentre essas figuras de linguagem, a que eles vão escolher para usar mais vai ser aquela que expressa a dualidade do eu lírico, que é qual? A antítese, né? Que são palavras que se opõem no mesmo frase, ou mesmo verso, certo? Acho que estou um pouco rápido, né? Mas enfim, qualquer dúvida vocês me perguntem, né? Perguntem ao professor qualquer hora do dia, pelo WhatsApp ou pela plataforma do Google Classroom, tá bom? Que o professor tira essa dúvida. Os autores, eu vou ter representante da poesia, que é o Gregório de Matos. E eu vou ter representante na prosa, que é o Padre Antônio Vieira, tá bom? Vamos continuar então. No slide 29, o Edinho explica bem certinho o que é cultismo, né? Cultismo, então, é quando a forma é mais importante que o poema, certo? A métrica de rimas ricas, de rimas opostas ou emparelhadas, rimas raras, tá bom? O que é conceptismo? O Edinho já falou, é quando o assunto é mais importante que o poema, ok? Daí no slide 31, o professor pergunta, está lá, o que é dualismo ou dualidade? Na prova pode aparecer dos dois jeitos e na lista de exercícios que eu vou mandar também. Dualismo é uma dualidade do homem que era dividido entre os prazeres da terra e a eternidade de paz no céu. Era o pensamento do homem naquela época. Ele se entregava aos prazeres do céu, mas não queria abrir mão da salvação eterna. Isso andava contra os preceitos da religiosidade. Tem um poema que é muito bom, depois eu vou ler para vocês interpretar, que expressa bem certinho o que é essa dualidade. No slide 33, eu tenho ali o homem dividido entre o teocentrismo, que é a igreja no poder, no centro das decisões sociais, e o antropocentrismo, que é a ciência no poder, que é a ciência norteando as decisões sociais. O homem só é dividido nessa época, certo? Depois eu vou ter a reforma e a contra-reforma. O que foi a reforma? Ali tem a forma do Lutero. É quando Lutero dividiu a Igreja Católica em duas. E a contra-reforma, tem a foto do Papa Francisco ali, é quando a Igreja Católica tomou medidas para rever esse poder. Dentre essas medidas, havia padres nas grandes navegações. Havia padres evangelizando os autóctones brasileiros aqui, certo? Depois o homem está dividido entre a fé e a razão. Ou ele gosta dos prazeres carnais, ou ele vai para o céu. Ele queria os dois nessa época. No slide 16 tem um poema que você já conhece, que é Amor, a Mulher e o Amor, que é assim. O que é a mulher e o que é o amor? Ele pergunta para o Gregório, para o Boca do Inferno. E ele fala, é um nada amor que pode tudo. É um não se entender o avisado. É um querer ser livre, estar atado. É um julgar o parvo por sisudo. É um parar a golpes sem escudos. É um parar os golpes sem escudo. É um cuidar que estar trocado. É um viver alegre enfadado. É não poder falar e não ser mudo. É um Deus, nada Deus. É ser Maria e ser mulher também. Quero-te Maria mulher e Maria mãe também. Ou seja, eu consigo perceber claramente a dualidade do eu lírico. Quando ele quer a Maria mulher, ele quer namorar, ele quer ir para a cama, ele quer gozar dos prazeres carnais com a Maria mulher, mas quero-te Maria mãe, mãe com letra maiúscula, mas quero-te Maria mãe também. Estou entendendo? Ou seja, ele não está nem lá nem cá. Ele quer as duas coisas, dualidade. É o não querer estar dizendo, é um não mor perigo estar seguro. E por fim, um não sei quem que não entendo. Gente, o que é isso aqui? Dualidade. Daí eu coloquei ali ao lado. Características do barroco no poema. É conceptismo ou é cultismo? Me fala.
Exatamente, é conceptismo. Começa com rima, tem uma estrutura remática, mas tu percebe que a estrutura rimática não é o assunto principal do poema, ok? Então é um poema conceptista. Tem figuras de linguagem? Sim, tem várias. Metáfora, né? A principal, quais são? Tem metáfora, tem prosopopeia, tem antítese. E a principal qual é? A dualidade. Onde é que tem dualidade, Edinho? Nada, tudo, primeiro verso. Segundo verso, não se entender e avisado que é inteligente, que entende tudo. Parvo, sisudo, livre e atado, parar golpes sem escudo de proteção. Tudo isso é antítese, tá bom? Tem dualidade? Tem, porque ele quer gozar dos prazeres carnais, indo para a cama com a Maria mulher, e quer o perdão da Maria mãe de todos, depois vai para o céu. Tá bom? Muito bem. Slide 37. Vamos falar um pouquinho agora dos autores. Um pouquinho do Padre Antônio Vieira e um pouquinho do Gregório de Matos, não necessariamente nessa ordem. Tá bom? Muito bem. Aí eu tenho a foto dos dois. O Gregório de Matos Guerra, a gente botou assim, nasceu em Salvador e morreu em Pernambuco, certo? Ele estudou no colégio dos jesuítas e formou-se em Direito em Coimbra. Recebeu o apelido de Boca do Inferno graças à sua verve satírica, erótica e irreverente. E a poesia do Gregório vai se dividir em 4 subgavetinhas, certo? Lírica, a satírica, a religiosa e a erótica. Ali o Edinho botou um poema, um exemplo de poema religioso. Eu botei depois no slide 42 um exemplo de poema satírico. Depois no 44, né? 3, uma poesia lírica. E depois a poesia erótica, tá? A poesia erótica, quando vocês ouvem erótica, não, você sabe que é um erotismo de 1600. Por exemplo, assim, ó. O que é o amor? Perguntaram para ele. Ele falou: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. E quem diz outra coisa é besta. Ou seja, esse é o Boca do Inferno, tá bom? Ele era católico, muito católico, sabe? Mas, e assim, outra curiosidade dele, que vocês vão saber bem com o Edinho, quando nós estudarmos o Boca do Inferno, da Ana Miranda para a UFSC, que é o nosso próximo estudo já, ele vai ser o quê? Ele escreveu mais, existem mais de 700 poemas atribuídos a ele, né? Mas nenhum assinado por ele. Ou seja, atribui-se a ele, mas não tem certeza se foi dele, tá bom? Eu quero ter certeza que eu quero crer que realmente sejam dele esse poema, tá bom? Depois no slide 43 tem um pouquinho sobre o Padre Antônio Vieira, que ele nasceu em Portugal em 1608, estudou no Brasil, escrevia sermões que denunciava a crueldade da qual os escravos eram tratados no Brasil, sempre foi muito respeitado por todos, foi conselheiro de Dom João VI, foi conselheiro da Rainha Cristina na Itália e foi amigo pessoal do Papa Clemente, tá bom? Ali o professor colocou os principais sermões deles, né, que já caíram em vestibular, na URGS, na FPR também, se não estou equivocado, são o Sermão do Santo Antônio aos Peixes, o Sermão da Sexagésima e o Sermão da Nossa Senhora do Rosário, tá bom? Ali hoje colocou uns trechos de uns sermões deles, tá bom? Para vocês analisarem. Pessoal, vocês vão fazer exercícios, eu vou mandar para vocês uma listinha de exercícios, tá? Deste conteúdo junto com o arcadismo, mas vocês também já estão aptos a fazerem os exercícios da apostila de vocês, sabe? Qual é a apostila de literatura? É a mesma apostila de português, só que a frente é C, tá bom? Daí, essa apostila deste ano trouxe tudo junto. Trouxe o quinhentismo, o barroco e o arcadismo tudo junto, tá bom? Ó, ela trouxe quinhentismo, barroco e arcadismo tudo junto. Ó, numa aula chamada literatura colonial, tá bom? Então vocês vão aqui, ó, primeiro começa com o quinhentismo, depois vai ter ali para vocês o barroco, depois já tem o arcadismo, aqui ó, arcadismo, e daí vai ter exercícios. Vocês vão fazer então os exercícios
que já está com gabarito ali, da página 9, da página 10, da página 11, 12, da página 13 e da página 14, certo? Na página 15 tem todos os gabaritos. Se vocês tiverem dúvidas de alguns desses exercícios, Edinho, não entendi por que a questão 7 é B e não C. Tu pergunta pro professor que eu vou pegar as falas de vocês e faço um vídeo resolvendo esse exercício, tá bom? Depois de vocês assistirem esta aula e o arcadismo, que eu vou gravar agora em seguida, então vocês estão aptos para fazer estes exercícios, tá bom? Forte abraço a todos, pessoal. Não vou me aprofundar mais no barroco, porque nós vamos estudar o barroco quando a gente estudar o Boca do Inferno, da Ana Miranda, certo? Forte abraço, então. Deu 16 minutos essa aula.